como elemento de criação. Então a cor genera a mais poderosa estimulação criativa. As cores de uma criação não estão apenas associadas às de uma imagem ou de um objeto, mas também às cores do seu ambiente imediato e às da natureza que nos rodeia, que o rodeia. Então o uso da cor pode provocar, pode chocar, mas também acalmar e tranquilizar. As cores podem, portanto, suportar ou acentuar o efeito produzido por um novo penteado. Por isso é que deves prestar sempre atenção às cores que tu vais fazer, às madeixas que vais fazer. Não deves fazer isso à toa, porque cada cor vai iluminar, vai acentuar ou pelo contrário, vai tranquilizar mais aquele penteado, vai acalmar aquilo tudo, vai dar aquela suavidade que pretendes. Quer seja cores, quer sejam descolorações, madeixas, enfim, tudo o que é técnica de cores, tu vais ter de trabalhar isso em conjunto com o teu coste e também com o teu penteado, o teu brushing, o teu touching, enfim, como queiras. Mas tens sempre de ter isso em mente, que um trabalha com o outro e tens de fazer atenção a isso. Tens que fazer atenção às cores também no seu global. Tu tens de pegar naquilo como uma entidade. Tens que trabalhar também com as cores da tua cliente. Tens de ter o olho para isso. Hoje em dia há formações de visagismo, básicas ou menos básicas, mais puxadas. Normalmente, como cabeleireira, tu já tens essa formação. Mas sei que aqui em Portugal tens de fazer isso à parte. E então seria bom tu te focares também mais nisso. Eu também te posso ajudar se tiveres alguma dificuldade nisso, porque eu também sou visagista. Mas tens de compreender isto, que não podes fazer uma cor ou calha. Tens de estudar isso tudo, e isso é no teu diagnóstico. Tu tens de compreender logo, ao ver a tua cliente, ao ver o que ela deseja, como ela está vestida, o seu rosto, a cor de pele, tudo. Também tens que alterar as cores conforme as estações. Isso também às vezes faz bem à cliente, faz bem ao cabelo, porque uma cor que vais utilizar no verão, se calhar não a vais fazer no inverno, porque sabes muito bem, conforme onde tu estejas a viver, as cores também vão mudar, vão reagir com o exterior, com a luminosidade. E tu tens de estar sempre atenta a isso, à luminosidade que vai haver, à quantidade de sol. Se a tua cliente for de férias, para onde é que ela vai? Tu tens de adaptar sempre as cores, as madeixas. Todas essas técnicas vão ter de ser trabalhadas conforme o penteado, conforme o corte que tu queiras fazer e conforme o que a cliente vai fazer do seu cabelo e conforme tudo o que a rodeia. É um tudo. Não é só dizer esta cor que quero, é esta cor que te vou fazer. Não. Tu tens de ver isso tudo. Tens que fazer o teu diagnóstico, compreender porque é que vais fazer aquela cor, porque é que vais meter aquele reflexo, porque tens de saber exatamente como o teu cabelo também vai reagir, porque sabes muito bem que há certos tipos de cabelos que vão fugir para os vermelhos, há outros que vão fugir mais para os verdes. Eu gosto de falar assim muito de cores, porque assim tu compreendes melhor. Podemos, por exemplo, ter por exemplo, eu e a irmã do Olivier temos o cabelo da mesma altura de tom, ou seja, estamos num 7. Mas quando vamos aclarear o cabelo, o meu cabelo vai ficar sempre um pouco mais verde e o cabelo dela vai ficar um bocado mais cuivre. Por isso tens de saber precisamente como é que o teu cabelo vai reagir, como é que ele reage ao sol, como é que ele reage no seu ambiente. Tens de compreender isso tudo, tens de estudar isso tudo para fazeres o melhor trabalho técnico possível. Claro que não é a primeira vez que o vais conseguir, mas tente sempre a dar o teu melhor. Se não sabes, então fica nas tuas bases. Assim, quando vais começando a conhecer melhor o teu cabelo, vais poder melhorar a tua técnica e também vais poder melhorar toda essa gestão dos reflexos e dessas possíveis mudanças que podem acontecer com o tipo de cor que tu vais utilizar. Porque
Não te deves esquecer, aqui pequena dica, nem todas as cores, nem todas as marcas são iguais. Sabemos que as marcas italianas vão ter mais pigmentos dourados. Sabemos que as marcas mais tipo alemães, vou dizer assim para não dizer marcas, vão ser mais frias. Vais ter menos problemas com cabelos que têm sempre tendência a ir para o dourado. Mas isso, o teu fornecedor é o melhor para te falar sobre isso, mas tu tens de ter isto tudo em mente, tens de compreender, tens de saber já estas bases. Uma marca não vai funcionar da mesma maneira do que a outra marca. Não são as mesmas bases e por isso tu tens de estudar antes a marca com que vais trabalhar, conhecê-la perfeitamente, para saber como vai reagir naquele ou naquele cabelo. Tu tens sempre de te adaptar, tens de conhecer todas essas bases, por isso é que não é fácil por vezes. Por isso é que eu te aconselho a quando tenhas cabelo de cortes, guarda esse cabelo e faz testes. Assim vais aprendendo, faz o teu caderno de testes e vais ver que vai ser muito mais fácil. Isto é pequena dica aqui para aquelas pessoas que não têm aquela certeza quando estão a fazer alguma coisa ou aquelas pessoas que ainda estão a iniciar. Porque por vezes são estes pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então é importante tu fazeres estes teus próprios testes e o mais importante de tudo é saber com que tipo de marcas tu estás a trabalhar para saberes quais são aqueles pigmentos que vão sobressair mais em tal ou tal marca. Isso vai dar um bocadinho de tempo, também tens de te adaptar, mas uma vez que conheces essas tuas bases, é muito fácil. A estrutura como elemento de criação. Numa pessoa conhecida, poderás notar uma mudança na sua aparência, sem poderes dizer exatamente o que é que aconteceu ali. É apenas à segunda, ou à terceira, ou por vezes à quarta vez, que tu vais ver que realmente houve ali uma mudança, que desapareceu dali alguma coisa, ou seja, uma barba, ou seja, novos óculos, ou mesmo até uma mudança de penteado, sabes? Só mudar a franja de um lado para o outro, ou mesmo o risco ao meio. E a variedade, então, dessas estruturas é infinita. Isso também vai depender sempre da sua origem. Estão sempre sujeitos à ação do tempo, do sol, da poluição e de outros fatores também no ambiente, quando estamos a falar, então, dessas mudanças da estrutura. Apenas uma modificação importante vai dar então o lugar a uma observação mais profunda que vai revelar os padrões e os detalhes das modificações que estão a ocorrer. E também então no penteado, a estrutura vai desempenhar um papel. A qualidade da estrutura, ou seja, a espessura e a qualidade também da cutícula, tem mesmo um impacto super importante no teu penteado. O cabelo saudável e um penteado compacto vão refletir muito mais a luz e muito mais o brilho natural. Enquanto, por outro lado, o cabelo mais seco e muito mais danificado vai absorver a luz, mas não vai aparecer brilho, porque a cutícula não está ali fechada e não há nenhuma reflexão. Um fenómeno semelhante também pode ser observado pela pele. Em pessoas mais jovens, com as peles saudáveis, que estão mesmo ali finas e lisas, tesas, a luz vai se refletir corretamente. Vai ser super brilhante. É a mesma coisa para o cabelo. Enquanto nas pessoas que ou têm uma saúde mais baixa ou já têm uma certa idade, vais ver que com as rugas, com tudo isso, a luz vai menos se refletir e não vai dar tanto aquele brilho. Por isso, toma atenção na estrutura do cabelo da tua cliente como elemento de criação. Queria mesmo aqui acrescentar que antes de quereres criar algo de completamente uau, começa sempre por tratar o cabelo da cliente. Faz o teu diagnóstico, vê o que é que podes fazer. Se tens um cabelo danificado, não vais poder criar ali algo que vai fazer uau e a cliente nem vai ficar contente. Porque podes fazer o melhor corte do mundo, o melhor brushing do mundo, mas quando a cliente chega à casa que não se consegue pentear, que não consegue fazer aquilo que tu fizeste no salão,
simplesmente porque tu não fizeste o bom diagnóstico, porque tu não soubeste cuidar do cabelo antes de dar o teu toque de tesoura dentro, ela não vai ficar contente. Então é importante tomares atenção com a estrutura do cabelo. Cuidar do cabelo antes de dar o teu lado mais criativo. É importante também educares a tua cliente e lhe dizeres que em casa ela tem que proceder a tal e tal tratamento para ter um cabelo completamente saudável, para que tu possas trabalhar corretamente. Isso faz-me pensar que quando fazes o shampoo, a maioria dos cabeleireiros tendem sempre a não quererem acrescentar, a não fazerem um preço all inclusive. Porque a cliente também está habituada a dizer: não quero máscara, não quero isso. Não, é só o básico. Mas compreenda uma coisa. Se tu não educares a tua cliente, se tu não fizeres preços all inclusive, onde tu é que decides o que precisas para trabalhares, nunca vais ter uma base perfeita, nunca vais ter uma base saudável para trabalhar. E isso é complicado. Já é complicado ser cabeleireiro e trabalhar perfeitamente bem, como mesmo profissionalmente. Se ainda te metes ali uma pedra ali no pé com uma estrutura que está danificada, então não podes avançar, não podes evoluir, não podes dar valor ao teu trabalho. Então começa por educar a tua cliente, começa por lhe explicar que é importante, que é necessário, que é urgente que ela trate do seu cabelo, que quando vem ao teu salão tu é que decides, não é ela que vai decidir porque custa mais caro ou menos caro. Tu é que deverias preparar, transformar os teus preços de maneira a que ela não tenha a escolher nada. A tua cliente não deveria ter de escolher se sim ou não precisa de máscara, porque ela não sabe. Tu és a profissional, tu é que sabes. Então faz o necessário para quando ela entra no teu salão, ela não tenha de escolher nada. Simplesmente senta-se e vê o que vai acontecer. Ou seja, sair com o cabelo saudável, bem tratado, sabendo o que é que ela deve fazer em casa, tendo os produtos todos à disposição, o saber fazer que tu lhe vais ensinar, e depois sim, aí vamos poder trabalhar um corte, uma cor, madeixas, tudo o que tu queiras com um cabelo saudável. Então, a estrutura como elemento na criação é muito importante. A ordem dos elementos de criação. Aqui vou-te falar de 5 pontos da base da criação, dos cortes e dos penteados. A primeira é a simetria, porque os desenhos simétricos vão procurar aquele equilíbrio ideal entre vários elementos. A simetria também é alcançada quando qualquer superfície pode ser dividida por uma linha em duas partes completamente iguais. Até aqui estás a compreender a minha reflexão. Esta linha também é chamada o eixo da simetria, e as duas partes que são criadas são perfeitamente congruentes, idênticas. Então podem ser também uma série de espaços, volumes, cores, superfícies idênticas. Na vida cotidiana, a aplicação concreta dessa simetria em edifícios, em mobílias, em objetos, também pode ser observada no teu dia-a-dia. Isso faz parte também do teu dia-a-dia, essa simetria, tudo isto que eu te vou falar aqui. No cabeleireiro, para conseguires uma simetria perfeita num penteado, tu vais ter de desenhar uma risca ao meio, na tua cabeça, na cima da tua cabeça. E então aí vais criar dois hemisférios completamente iguais. Até aí não estou a aprender nada. E a maquilhagem também implica esse respeito da simetria. É imperativo também que estejas em harmonia com o oval simétrico de qualquer rosto. Por que eu te falo aqui de simetria? Simplesmente porque é uma base para fazeres, não importa qual penteado, tens de começar pela simetria. Fazes a tua risca ao meio e desde aí vais construir todos os teus cortes. Claro que quando estiveres mais à frente, nem tudo que é cortes, quando te sentires mesmo bem, que sabes fazer as tuas bases sem pensares, então aí tu vais poder começar com outras linhas, com outras simetrias, assimetrias, gradação, enfim,
com outros tipos de ritmos, mas aí tu já vais ter de saber perfeitamente como é que funcionam as bases. Mas aí já é outro capítulo. E então a simetria, tu tens de saber em cada corte que tu faças, em tudo o que vais fazer, tu vais ter que fazer tudo simétrico. É a primeira coisa que te vão ensinar, é a simetria, para que tu possas ter um penteado completamente perfeito. Quando digo penteado, também digo corte, claro. Depois vamos ter a simetria. A simetria mesmo é a procura de um desequilíbrio entre um ou mais elementos que constituem aquilo. A simetria também ocorre numa criação quando uma parte da forma, da cor ou da superfície é aumentada ou reduzida. Também pode ser acentuada ou apagada em relação a outras. Quando fazes uma risca para a direita, consoante tu fizeste o teu corte, vais ver que há um lado que vai ficar mais curto e o outro mais longo. Isso vai modificar tudo. É isso que vai aumentar ou reduzir essa superfície. Isso que já te falei no primeiro capítulo. E também, para os cabeleireiros, as mudanças de cor podem ser associadas a cortes de cabelo assimétricos. Quando vais pousar a tua cor, quando vais fazer as tuas madeixas, também tens de ter isso em conta. Quando estás a começar a aprender a ser cabeleireira, fazes bases, simplesmente bases. Mas quando sabes no teu corte que vais fazer um corte assimétrico, tu quando vais meter a tua cor, quando vais trabalhar as tuas madeixas, tu vais ter de fazer atenção às assimetrias, ao ritmo, a isso tudo. Porquê? Porque tu já sabes como vais querer o teu penteado, tu sabes como vais construir o corte e com a cor tu vais ter que realçar isso tudo. A cor é o que vai dar vida ao teu corte e ao teu penteado. É isso que vai iluminar para dar mais volume ou, ao contrário, tirar volume. Conforme as cores que vais utilizar, conforme a técnica que vais utilizar, vais poder modelar o próprio volume da pessoa. E isso é importante tu teres em conta simetria, assimetria e também o ritmo. O que é o ritmo? O ritmo é definido como um movimento periódico e rítmico. Pode ter também uma influência que vai ser decisiva na harmonia ou na desarmonia da tua criação. Desarmonia não quer dizer que não é lindo. É uma expressão de falar. Harmonia, desarmonia. Um ritmo regular é considerado como sendo desarmónico. No entanto, os dois, ambos, podem levar à aceitação ou à rejeição daquilo tudo. Quais são os elementos rítmicos de um penteado, por exemplo? Uma linha precisa de penteado, uma variação na cor, uma onda regular, por exemplo. Isso tudo vai dar um ritmo à criação. Um ritmo é criar ali uma sequência. E é isso que vai dar vida ao teu trabalho, que vai realçar tudo aquilo que tu já fizestes. Mas faz atenção, quando estou a falar que a cor vai realçar o corte e o penteado, também podes pensar trabalhar de outra forma. Geralmente, num salão de cabeleireiro, geralmente digo bem, porque não somos todos assim. Temos sempre tendência a cliente chega, vamos começar pela cor, as madeixas e isto, e depois é que vamos ver o corte que ela quer, o que quer fazer. Muitas vezes é um dos grandes erros. A melhor coisa a fazer é, claro, um bom diagnóstico. Só aí é que vais compreender e entender tudo. Quando fazes o teu diagnóstico, tens logo de ver se vale a pena começar pelo corte e um penteado, se vais começar a seco, se vais começar com os cabelos molhados, se vais dar um corte porque vais cortar, vais fazer uma mudança de estilo radical. Tens sempre de ter isso em conta, porque isso também vais ter em conta o teu tempo, o teu dinheiro e os teus gastos. Porque imagina, uma pessoa tem o cabelo até ao fundo das costas e quer um cabelo curtinho, um carré. Mas quer fazer madeixas e quer fazer uma cor. O que é que vais fazer? Vais começar por a cor, as madeixas e depois cortas? Vais gastar ali produto, tempo e não sei o que mais? Não.
se fizeste um bom diagnóstico, se falaste bem com a tua cliente, aí, nesse processo, é um exemplo muito fácil, mas assim compreendes. Aí tu vais compreender que vais ter de começar pelo corte, mesmo que não seja um corte perfeito. Ela quer um carré aqui, não há problema, tu cortas aqui, cortas mesmo assim e já tens ali uma boa base para começares a fazer cores, a imaginar o penteado e isso tudo. Isso vai-te fazer ganhar tempo, porque já tens muito menos cabelo a mexer, vai-te fazer economizar produto, também os papéis, alumínio ou de papel ou o que tu queiras, e assim vais ir também mais rápido, mais rendimento. O rendimento também passa por isso, por seres perfeito, por seres um bom técnico e por compreenderes quais técnicas é que vais adaptar a qual trabalho. Isso vai-te fazer ganhar muito tempo. Como aplicar certas técnicas? Posso se calhar fazer 2 ou 3 técnicas ao mesmo tempo. Enquanto um cabeleireiro lambda vai fazer uma técnica, lavar, secar, fazer a segunda, lavar, secar, tu podes fazer quase 2 ou 3 mesmo técnicas ao mesmo tempo. Isso vai reduzir o teu tempo e vai aumentar o teu lucro. A gradação é outra técnica. É aquela técnica criativa que vai abranger as noções de progressão e desenvolvimento. A gradação também vai permitir dar um outro desenvolvimento ao penteado. Vai criar ali um efeito suave, fino, grande, vai também trabalhar nos maciços, e a gradação em formas, em cores e em volumes também vai intensificar aqueles detalhes que por vezes são insignificantes, que também por vezes são levados ao extremo e ao exagero. Também ao criar um penteado para um evento especial, seja um casamento, seja um cocktail, uma noite de gala, por exemplo, o objetivo é mesmo sublinhar aquela aparência específica da cliente. E geralmente vamos fazer aqueles penteados altos, aquilo tudo que é chignon, vamos utilizar um chapeuzinho, um ornamento diferente para simplesmente e obviamente realçar ali o porte natural da pessoa. Falando agora do contraste, o contraste ele destina-se mesmo a criar diferenças que são notáveis. Contrastes na forma, contrastes na cor e contrastes também, e claro, na estrutura. São todos esses meios que são utilizados para mudar o estilo de um penteado. Os contrastes mais óbvios são os contrastes, claro, de cor. São os que são mais vistos e que podes compreender também melhor. São também frequentemente utilizados para tornar visível uma intenção puramente estilística. Podem mesmo até provocar, ou seja, conseguir concentrar o olhar só mesmo naquele penteado e nada mais. É isso o contraste, é criar aquele contraste, aquela diferença. Os contrastes também na forma e estrutura são também muitas vezes discretos. Ou é tudo ou é nada, mas os contrastes podes-os trabalhar de maneira forte ou de maneira tão simples, tão delicada, que quase que nem o vais ver. Mas são de grande importância, porquê? Porque mostram toda a subtileza que tu podes criar com a cor. E então nos cabeleireiros os contrastes jogam muito sobre as cores do cabelo, o ouro, o vermelho ou o preto, sobre as suas outras características também, tudo o que é liso, encaracolado, curto ou longo, fino ou grosso, liso ou também áspero. Isso tudo, todos esses contrastes, é o yin e o yang finalmente, para compreender bem aqui o contraste. Isso tudo vai te ajudar também a criar novas formas, a realçar o porte da tua cliente. Isso tudo vai te ajudar. O contraste é importante, mas deves compreender que no contraste ele pode ser muito forte, preto e branco, como pode ser super fino, um pastel e outro pastel. Um pastel, estou a falar de cor, não do pastel de bolé. E então esse contraste é muito importante tu também o teres em conta. Quando fazes um penteado, por exemplo, podes criar esse contraste como a fazer, sabes aquela máquina que faz de gaufre, que faz aqueles zigue-zaguinhos.
como aquela de alisar, mas que faz os zigue-zaguinhos. Estou aqui a perder o nome. Isso veio-me agora à cabeça. Ao utilizar isso, vais poder fazer um contraste no teu penteado. Se fizeres um chignon, com isso vais criar um contraste num cabelo super liso e super fino, por exemplo. Eu queria te falar agora das proporções no cabeleireiro e na estética. Sabemos que isso, graças a estes diferentes elementos da criação, é possível para todos nós corrigirmos os defeitos externos. Podemos corrigir, podemos acentuar também certas qualidades ou até mesmo mudar conscientemente a nossa aparência. Quais são os fatores que levam a querer mudar a sua autoimagem? Geralmente é a busca da nossa própria realização pessoal. É o contacto frequente também com pessoas que estão sempre a fazer essas mudanças e finalmente nos dão aquela vontade também de mudarmos. E claro, sempre aquele desejo de sermos melhores, de termos mais autoestima, de nos sentirmos mais lindos. É aí que vamos procurar, com estes diferentes elementos de criação, nós aí vamos procurar sempre a puxar mais a nossa autoestima, a nos sentirmos melhores e que por vezes não é sempre positiva. E só um corte, só uma ida ao cabeleireiro pode mudar tudo. E isso é a nossa força. É a força de que, sendo cabeleireiro, podemos mudar radicalmente a autoestima do cliente. Mas com isso tens de ter em conta todos estes diferentes elementos de criação e agora também das proporções. Porque sim, com as proporções, com estas coisas que eu vou te dizer aqui, que eu te vou falar aqui, quer seja em cabeleireiro, quer seja em estética, não te preocupes, tu vais ter aqui depois os PDFs com os documentos já chave em mão para compreenderes, para veres e para te treinares. Não te preocupes. Isto aqui vai te ajudar a compreenderes o quanto um cabeleireiro pode mudar a vida de alguém só em fazer atenção à estrutura, a todos estes elementos, às proporções, a tudo isto que eu te falei até aqui. O cabelo é mesmo considerado, na maior parte do mundo, como um dos ornamentos naturais mais bonitos do ser humano. Seja ele rapado, seja ele curto ou longo, é considerado como um ornamento fundamental na nossa vida, na vida do homem com grande H. Portanto, os cabeleireiros vão ter de treinar e treinar muito a sua própria percepção, a fim também de poderem harmonizar o penteado com o rosto da cliente, com a forma da cabeça, com as proporções do corpo e também pôr em prática todos os elementos criativos que eu te disse aqui para atingires aquela perfeição. Porque sim, tu podes modificar tudo. Um bom corte vai fazer parecer a pessoa mais elegante. Mesmo que tenha alguns quilinhos a mais, isso vai fazer a diferença, posso-te garantir. A percepção das proporções mudou muito ao longo destes séculos. Nunca foram as mesmas. A moda e as tendências também revelaram e estão sempre a revelar esta percepção de tudo o que é proporções. Mudas de países, mudas de século, vais ver que nunca é nada igual. Para te dar um exemplo, em 1880, uma mulher magra era considerada doente e pobre. E, por exemplo, uma mulher super branca era considerada como rica, como uma princesa. Porquê? Porque simplesmente ela podia se dar ao luxo de estar em casa e de não trabalhar. Enquanto hoje é o contrário. Ser mais bronzeado quer dizer que temos mais férias, mais dinheiro para aproveitar as férias. Então, em 1880, a mulher magra era considerada como doente ou pobre porque não tinha dinheiro para comer. Se tivesses dinheiro para comer, não estarias assim tão magra. Enquanto hoje é o contrário. Se hoje és gorda é porque não sabes cuidar de ti, é porque não tens dinheiro para comprar aquelas boas coisas e para teres uma PT, uma coach em alimentação, por exemplo. Então o ideal da beleza naquela época também era um corpo de formas mais opulentas, mais generosas. Enquanto hoje a figura ideal, já viste que não é nada disso.
tens de fazer um 34 ou 36 o grande máximo. Senão, já não é nada. Tens mesmo que ser ali quase uma boneca filiforme. Mas isso depois também vai mudar. Vai mudar dos países latinos para os países mais nórdicos. Aí não vai ser, não vamos ter a mesma relação com as proporções, por exemplo. E claro que também, se falarmos da época da anatomia grega, também a forma corporal de um ser humano, para eles, poderia ser dividida em 8 porções. E essas 8 porções, que são 8 partes completamente iguais, era um princípio que a cabeça ideal fazia 1/8 do tamanho do corpo todo. Isso era o ideal grego. Ainda utilizamos isso agora, mesmo que haja aqui houve algumas mudanças, mas ainda temos isso muito em mente e é muito utilizado também em tudo o que é estilismo e isso tudo. E então é, portanto, super importante tu compreenderes que é possível corrigir a nossa natureza, que por vezes é deficiente, e que tu cabeleireiro, vais poder equilibrar as proporções anatómicas simplesmente ao modificares o volume do teu penteado, do teu corte. Só com isso tu vais poder harmonizar ou destruir a harmonia de um corpo. Então o teu papel é muito importante no nosso bem-estar, na nossa autoestima como cliente. Falando agora de formas de cabeças, sabemos que temos várias. Então temos a forma oval, a quadrada, a retangular, a triangular e a redonda. Estas são as 5 principais. Depois há o triângulo inverso, há 2 outras variantes, mas estas são mesmo as 5 principais. O rosto de forma oval é aquela que é considerada como a perfeita. E o penteado, todas as técnicas que tu vais trabalhar é para criares esse oval. Tu vais ter que ver no rosto do teu cliente. Podes meter o cabelo para trás se não conseguires ver logo, porque por vezes é difícil. Vais ter tu, com o teu olho, construir o oval. Se ela tem uma cabeça quadrada, tu vais ter de trabalhar o penteado de forma a criares uma oval com o rosto dela, com a forma do rosto dela. E é isso o que nós também chamamos o visagismo, é ter tudo isso em conta. Depois, claro que cabe ao cabeleireiro mudar e melhorar a forma natural então da cliente, do rosto, através do corte de cabelo e do penteado, da coloração também e na distribuição do volume do penteado. Pequeno exemplo, se a tua cliente tem uma cabeça triangular, ou seja, assim, imagina o cabelo. Para transformares esta cabeça triangular em oval, tu vais ter que mudar a distribuição do cabelo. Não vais poder deixar a risca ao meio. Vais ter de meter ou para a esquerda ou para a direita, consoante o olho que seja mais puxado para cima, para realçar o olhar em primeiro. E vais ter de ter isso em conta. Porquê? Porque simplesmente isso vai mudar a forma da cabeça da pessoa. Vais ter também de educar e explicar à tua cliente como ela deve fazer em casa. Por vezes, há muitas clientes que eu também já tive, têm essa forma e chegam ao cabeleireiro, chegavam ao pé de mim, tinham a risca ao meio. A primeira coisa é que tem uma cabeça ali horrível. Para mim, a forma triangular acho que é uma das mais complicadas, até mesmo em casa, é bastante terrível. E então, vais ter de explicar à cliente que vai ter de fazer uma risca ao lado 1 centímetro. Às vezes muda tudo. Basta só 1 centímetro. Só assim um dedinho. Faz 1 centímetro. Eu sou muito a par com os centímetros. A minha formação em arquitetura é uma coisa que não me deixa. E isso também é importante. Com as tuas clientes, quando dizes cortar 1 centímetro, é 1 centímetro. Se perdes a confiança delas nesse momento, perdes-a para sempre. Fica aqui a dica. Então é importante tu trabalhares com essas formas. Tu encontrares sempre criar esse oval. Por isso é importante tu conheceres e saberes reconheceres estas formas. A oval, são os poucos, mas também existe.
oval, quadrada, retângulo, triangular e redonda. Estas 5 vais ter que as reconhecer na tua cliente e tu vais ter que criar uma oval com o teu penteado e com o teu corte. É isso que tu deves compreender antes de tudo. Antes de te lançarem ideias, tu vais ter de compreender. E depois, tu vais poder também realçar ou não um corte e uma postura, uma forma, uma oval ou não. Por exemplo, uma pessoa que tenha um rosto redondo, se fizeres ali um corte à la Mireille Mathieu, sabes aquele corte assim muito redondinho, pode não ficar bem. Mas se essa pessoa se assume e tem a sua autoestima ao top e que ela queira mesmo notar, mesmo mostrar que assume aquela cabeça redonda, então não há problema. Mas se tens uma cliente que tem pouca autoestima, então vais ter de trabalhar de outra maneira para que não se veja que tem uma cabeça assim redondinha. Sobretudo se tem alguns quilinhos a mais, tu vais ter de fazer todo esse trabalho. Por isso, já compreendeste até agora que ser cabeleireiro não é assim tão fácil. Pede muita concentração, pede muito saber e saber com rapidez, porque o diagnóstico não estás ali 1 hora para o fazer. Ou então, se o fazes durante 1 hora, o teu preço também tem que subir e bastante. Depois, também temos o perfil. Geralmente o cabeleireiro, nós vemos-nos sempre em frente, o cabeleireiro vê de trás, mas esquecemos aqui dos perfis. E é uma coisa também importante, porque também vamos ter de ter em conta isso tudo. Vamos ter de ter em conta aqui a testa, o nariz, aqui o menton, o queixo. Vamos ter de ter isso tudo, vamos ter de trabalhar com isso. Portanto, tu vais ter de trabalhar ou ver o rosto, ou ver a cabeça, porque a cabeça às vezes é completamente... não tem forma nenhuma. Faz atenção a isso tudo. Ao perfil, ao rosto, de trás, tu tens de ter tudo em mente. Tu tens de trabalhar em 3 dimensões. Não é só cortar e já está. Tu tens sempre de trabalhar em 3 dimensões. É muito importante. Por isso é que agora há um especialista do visagismo que ele mesmo criou o seu espelho 3 dimensões, mas isso é muito fácil de fazer, já é utilizado antes e há muitas maneiras de então criares. Metes ou crias tu, metes um espelho e metes 2 que se podem assim abrir, assim a tua cliente vê tudo. É o que utilizamos também em estilismo, quando vamos também ajudar a cliente a se vestir de outra maneira, enfim, todo um estudo. Se não, tu também podes, tu com o teu espelho, mudares, virares a tua cliente e mostrarás o perfil. Eu também fazia assim, gostava, sempre ao fim, tu com o teu espelho fazes mudar a tua cliente, fazes já olhar para ali, metes o teu espelho e diz-lhe sempre para onde é que devo olhar para ela ver o perfil, para ela ver o 360. Porque isso é importante, ela ver como é que está. Porque assim também realça a sua autoestima e é importante sempre teres em mente esse lado mais oculto, porque finalmente os perfis não estamos sempre a olhar para eles. Então isso é importante. E isso de virar a cadeira é 90 graus, para ser precisa, assim já sabes. E então é mesmo importante que tu trabalhes em 3 dimensões, que tu estejas sentada à altura da tua cliente e que tu lhe mostres tudo e que tu trabalhes isso. Não é lhe pedir a ela, é veres tu é que vais criar a oval perfeita. Se tens mais confiança com essa pessoa, se ela já te disse, eu tenho um nariz muito assim, um queixo muito assado, então tem isso em conta e tenta corrigir isso. Então escuta a tua cliente e tenta corrigir ao máximo tudo aquilo que ela não goste, tudo aquilo que a faz sentir menos bem, com menos autoestima. Isto dos estudos do pescoço, do rosto, isso tudo, vais ter tudo também em PDFs. Isso tudo vais ter acesso depois aqui ao fim da formação para te ajudar, para poderes imprimir, para poderes trabalhar e também para fazeres o teu pequeno dossiê. Assim tens lá tudo, tens lá as tuas bases, não te podes enganar, vais poder também desenhar, enfim.
é sempre estes documentos-chave em mão também que te vão ajudar depois a implementar isso tudo e a praticares. Porque é com muita prática, com muitos estudos de casos, que te vai ajudar a cada vez ser mais rápida, a cada vez compreender logo quem é que tu tens ali à frente. Por isso é sempre importante, quando fazes mesmo um concílio, eu não sou daquelas cabeleireiras que está sempre a tocar no cabelo. Eu não gosto, para mim, uma falta de respeito é se iniciar naquela esfera muito íntima que eu não gosto. E eu peço sempre, posso tocar, posso isto, posso aquilo. É importante. Quando entras naquela esfera, quando fazes o teu diagnóstico, não te aproximes, pedes para te aproximar. O diagnóstico, tens sempre de estar ao mesmo nível e tu vais pedindo à tua cliente se podes avançar, se podes tocar, porque senão não te vais sentir bem. Sobretudo a primeira vez, tu tens de dar confiança à tua cliente e mostrar que sabes que vais entrar ali num lugar mais íntimo, que vai ser um momento mais profundo, com conversas um bocado mais pessoais. E então é importante tu pedires, posso? Não te deves esquecer também da linha capilar interna, que é isto aqui, e externa, que vai ser isto aqui. A minha é um pouco especial, tenho um corte especial, mas a tua linha interna é isto, basicamente, e a linha externa é isto. Então, numa pintura ou numa moldura, por exemplo, num quadro, isso vai representar os limites. A linha externa é o limite exterior e a linha interna é o limite interior. E então, da mesma forma, tu vais compreender esses volumes que vão marcar o teu rosto, o rosto da tua cliente, e tu vais ver que a linha interior do cabelo também vai influenciar a forma do rosto e indica também o limite entre o rosto e o penteado. E isso é importante tu também compreenderes, veres essa forma como um tudo. Isso também é um elemento da criação que tu vais ter de ter em conta, essa linha interior e a linha exterior. Tu tens de também ter sempre em mente, nunca te esqueceres que o rosto tem de ser de aparência sempre harmoniosa. Com o penteado, com a maquilhagem, com o corte, tudo isso tem de ser cesto, tem que ser tudo harmonia. Por isso é que aqui te quero partilhar tudo o que é sobre o cabeleireiro e também a estética. Todas essas proporções que são importantes a teres em mente. Porque na minha base de cabeleireira também tenho essas bases de estética. Na minha formação de CFC temos todas essa fase, essa formação estética e manicure. Porque na história da cabeleireira na Suíça, uma cabeleireira que se respeita, ela é cabeleireira, ela é barbeira, ela faz manicure e faz maquilhagens. Isso é a base. Eu também estive num salão onde fazia isso tudo, também o fiz e agora quero-te dar aqui estas pequenas dicas e tudo depois também em documentação para tu veres realmente as mudanças. Claro que isto são coisas que se tu és cabeleireira tu sabes o fazer, mas vale a pena sempre relembrar, então vou meter aqui este pequeno bónus. Não te esqueças também da luz e da sombra. A luz e o brilho vão reforçar tudo o que é expressão de proximidade e da plenitude. E a escuridão, as sombras assim mais matas, pelo contrário, vão atenuar e vão diminuir. Sabes, por exemplo, na roupa, o branco vai fazer com que és mais gorda e o preto com que és mais magra, para fazer um resumo bem resumido. E então, tudo o que é maquilhagem, tudo o que é cabelo, é a mesma coisa. E uma maquilhagem só consegue criar uma expressão também ao brincar com essas áreas de escuridão, de clareza no teu rosto. Quando és uma boa maquilhadora, sabes jogar com isso. O claro e o escuro são essas mesmas bases. E os traços duros também podem ser suavizados. Os traços finos podem ser reforçados. Com a maquilhagem podes fazer tudo. Um rosto suave podes fazer muito mais duro e ao contrário. Por isso,
É importante tu saberes estas pequenas coisas, jogares com a luz, com a sombra. Depois nos olhos também, o sucesso da maquilhagem dos olhos vai também depender, acima de tudo, da cor que tu vais escolher. Deixa de lado o azul, isso não funciona para ninguém, sinceramente. Os olhos com a maquilhagem também ocular vai reforçar tudo o que é as características da expressão do rosto. Isso muda tudo os olhos. Se as cores brilhantes, por exemplo, se vão destacar, as cores assim mais discretas vão realçar também o fundo. Por exemplo, as cores claras vão também enfraquecer a expressão dos olhos, enquanto as cores mais escuras vão reforçar. Muitas vezes ainda se vê até muitas pessoas e muitas noivas com olhos com aquelas coisas azuis. O azul não fica bem a ninguém, é muito, muito raro. Fica às vezes bem com algum certo tipo de olhos azuis, mas, francamente, aqui em Portugal, a maioridade temos os olhos mais escuros. Eu tenho os verdes muito escuro e, sinceramente, o azul não fica bem a ninguém. Por isso, se ainda és daquelas que gosta do azul, de utilizar, que acha que fica bem, não. Isso deixa para aquela peça de teatro, mas não para as tuas noivas, não para as tuas clientes. O azul é muito complicado de utilização, mas faz cursos de maquilhagem, faz cursos específicos e vais compreender isso tudo. Depois também temos os lábios. Os lábios, juntamente também com os olhos, os lábios são aquele elemento super expressivo. Depois também tens de fazer atenção quando fazes vídeos, por exemplo, de não sobrecarregar os teus lábios. Porque, por exemplo, eu como estou aqui a filmar, é o meu lado contrário. Então aqui estás a ver todos os meus defeitos, por exemplo. Enquanto se tivesse mudado a minha câmera, eu já não me via, mas já não vias os meus defeitos. Vias-me como se me estivesses a olhar, se estivesse à tua frente. Aqui estás mesmo a ver os meus piores defeitos. Então... E a boca também, por vezes, vai revelar uns sentimentos assim mais secretos. É importante tu trabalhá-los bem. Porque também as podes modificar os teus lábios com alguns truques de maquilhagem. Podem parecer mais grandes, mais pequenos, mais largos ou até mais finos. Tudo isso é uma questão de saberes utilizar a tua maquilhagem, os teus batons, os teus lápis e depois também o meu PDF para reveres essas formas que, penso eu, podem ser muito úteis. Por vezes és levada a ir à casa da noiva e às vezes elas não pensaram nisso, ou se calhar a maquiadora não está cá, ou esqueceu-se. Isso por vezes acontece. E então tu tens de saber fazer isto tudo. Na Suíça, por exemplo, sabemos que uma cabeleireira vai saber fazer isto tudo geralmente. Quando temos esta formação de CFC, sabemos o fazer. Aqui não é propriamente pedido, nem é de costume fazê-lo. Mas aprende estas pequenas bases, não custa nada. Ou até faz até uma formação de maquilhadora. É uma coisa que tu podes implementar no teu salão. É um serviço a mais, super valioso, porque as noivas sabem que se fazem uma marcação contigo, já têm tudo. Então, pensa nisso se não tens nenhuma formação de maquilhadora e isso tudo, ou até de manicure, porque isso é sempre interessante. Podes não gostar de fazer, mas no dia em que for necessário, podes ali desenrascar uma cliente e então dares muita mais valia. Fica aqui a dica. Para as mãos também têm a sua própria língua. O trabalho diário de uma pessoa vai-te mostrar o que é que ela faz, qual é o estado daquelas mãos. Claro que uma pessoa que vai trabalhar no campo, vais ver que as mãos estão muito, muito usadas, enquanto aquela pessoa que trabalha nos escritórios tem as mãos ali muito sedosas. E atualmente a moda, o trabalho, o desporto, cada atividade vai fazer com que aquela pessoa tenha as mãos, tenha as unhas de certo tamanho, de certa cor. Se trabalhares num banco, há certas coisas que tu não podes, no cabelo e etc. Se fazes desporto, não vais fazer certos cortes, não vais fazer certas longuras de unhas. Isso é válido para tudo.
Então o teu trabalho vai definir como são as tuas unhas, a tua maquilhagem, o teu corte, as tuas cores, etc. Então é sempre interessante tu saberes o que é que a tua cliente faz, o que é que ela tem direito ou não, assim tu vais saber o que é que lhe vais poder propor como mudança, como novas coisas a tentar, a modificar, enfim, isso tudo. Então a forma oval, também nas unhas, é a forma que tu tens de procurar quando fazes a manicure. Vou-te meter também aqui em PDF várias formas e como deves aplicar o verniz para também corrigir a tua unha.